Bom, antes de começar a nossa oficina, eu gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece, eu me chamo Aline, eu sou mestranda do PPG Conte, na linha de Educação e Pesquisa em Contabilidade, e sou orientanda do professor Alexandre Quintana. Na oficina de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é pesquisa. E para começar, acredito que seja importante a gente se perguntar por que falar sobre pesquisa, por que a pesquisa é importante. Dentro do ensino superior, principalmente, a gente tem uma tríade formada por ensino, pesquisa e extensão. É importante a gente entender que sem a pesquisa, o ensino ele vira uma repetição de conhecimento pronto. O que é essa repetição? Aquele conhecimento existe, o aluno, o professor, ele vai transmitir esse conhecimento de turma em turma, todos os alunos vão saber aquele conhecimento e ele vai ser repetido, 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 e ele não progride. É uma repetição sem progressão, né? Então, a pesquisa, ela alimenta o ensino com a atualidade. Ela é o que atualiza esse ensino, as formas de ensinar, o conteúdo que é ensinado, tudo isso ele é atualizado com a pesquisa, né? Também atribui uma profundidade e a crítica, porque a pesquisa, em certos momentos, ela vai apresentar uma crítica ao ensino, a uma forma como algo é ensinado, a um método de ensino, a um conteúdo que é ensinado, ela vai apresentar uma crítica, porque é através dessa crítica que a gente evolui o conhecimento, que a gente evolui esse ensino, né, em si. Na pesquisa, a gente não tem uma verdade absoluta, a gente não tem um conhecimento absoluto, tudo é temporário. Temporário no sentido de que ele só é verdadeiro até o momento em que um novo conhecimento, uma nova verdade aparece e é capaz de refutar isso, né? Então, avanços que a gente observa, políticas públicas, saúde, educação, economia, a própria contabilidade, que vem mudando muito. A gente, com avanços tecnológicos, os avanços tecnológicos eles vêm da pesquisa e eles acabam mudando a nossa realidade, muda a forma como a contabilidade é vista, muda a forma como a educação é vista, muda a forma como a saúde é vista. Dentro de todas essas áreas, a gente precisa fazer pesquisa de novo para entender como as coisas acontecem. Por exemplo, dentro de uma sala de aula, hoje em dia, a gente não tem o mesmo perfil de aluno que tinha 50 anos atrás. Então, você não pode continuar dando aula da mesma forma como a aula era dada 50 anos atrás. Você precisa se adaptar, o ensino precisa se adaptar, e a gente adapta isso através da pesquisa. A gente pega a pesquisa, entende o comportamento do aluno, entende o que o aluno prefere, entende o que o aluno precisa, principalmente, e assim a gente avança. E eu estou dando um exemplo do ensino, mas é assim em todas as áreas. Todas as áreas precisam da pesquisa para que a gente identifique um problema, identifique uma dor e a gente consiga curar essa dor, para que a gente consiga resolver esse problema, para que a gente consiga pelo menos tentar resolver esse problema. Não são todas as vezes, não são todas as pesquisas que são bem-sucedidas, no sentido de entregar para a gente o que a gente está procurando, de entregar para a gente um resultado que a gente acredita que vai acontecer, mas isso não quer dizer que a pesquisa foi por água abaixo, entendeu? Não ter um resultado também é um resultado. Ter um resultado diferente do que você esperava também é um resultado, e ele pode te levar para outro caminho e fazer com que você mude totalmente a sua perspectiva, totalmente a pesquisa, mude totalmente do ponto de partida que você saiu. E disso você, além de evoluir a pesquisa, além de evoluir a área, além de evoluir tudo isso, você evolua junto com o seu pensamento, a sua perspectiva, tudo isso vai evoluir junto. Então é por isso que é importante a gente falar sobre a pesquisa. Agora, o que é a pesquisa? A pesquisa ela parte de um problema. Ela parte de um problema que eu observo, um problema que eu vivo, um problema que o meu colega relatou que está vivendo. Um problema. Eu identifico um problema, eu identifico algo que eu acredito que precisa ser mudado, algo que eu acredito que poderia ser de uma forma diferente. E através da pesquisa eu busco por respostas. Eu enxergo aquele cenário da forma como ele é e eu busco resolver o meu problema com uma resposta científica.
Científica no sentido de que a ciência, ela é diferente do senso comum e da observação. A ciência, ela tem um método, ela tem começo, meio e fim, ela tem regras, ela tem rigor. O senso comum e a observação, eles existem, eu posso convencer as pessoas de que eles existem, de que aquilo é daquela forma, mas eu não consigo validar aquilo. Eu não tenho eu não tenho a base necessária para validar aquilo, a base que a ciência, que o rigor, que o passo a passo de ter feito aquilo vão me dar, entendeu? É uma lógica entre o que a gente sabe e o que a gente quer descobrir, né? Eu observo um cenário, elenco o que eu sei sobre aquilo e a partir disso eu vou definir o que eu preciso descobrir, definir o que eu quero descobrir, o que eu estou procurando. Nesse sentido, a gente consegue imaginar que o conhecimento é um círculo. Dentro desse círculo está tudo que eu sei, mas não é só o que existe, não é só isso que existe. Fora do círculo existem outras coisas. E a pesquisa está sempre tentando expandir esse círculo ao seu máximo, né? Tentando, cada pesquisa que se faz, cada tijolinho que a gente coloca, é uma expansão para esse círculo, para a gente evoluir cada vez mais. Falando da pesquisa científica em si, o que torna uma pesquisa científica? Uma pesquisa científica ela pode ser replicada e validada. Replicada no sentido de que eu fui lá, eu expliquei certinho, tintim por tintim, tudo que eu fiz na minha pesquisa, todos os métodos que eu utilizei, como eu coletei os meus dados, tudo certinho. E outra pessoa vai lá, lê meu artigo e fala: nossa, eu tô com esse problema, só que eu tô numa região do país diferente. Eu gostaria muito de usar isso para tentar solucionar o meu problema. Então, ele precisa conseguir replicar a pesquisa que você fez. Ele precisa tentar chegar num resultado. Se você solucionou o problema, ele precisa ele precisa conseguir solucionar esse problema dele também replicando o que você fez, né? Então é nesse sentido que ela precisa ser replicada. Ela deve ser replicável, né? E validada também no sentido de que eu vou expor tudo que eu fiz e outra pessoa ela tem que pegar os mesmos dados que eu, fazer tudo que eu fiz, todos os passos passo a passo e chegar no mesmo resultado para ser válido, né? Para mostrar que que eu fiz o certo, que eu fiz o correto e que eu tô sendo 100% honesta e mantendo a ética nessa pesquisa. Então, ela produz esse conhecimento novo, né? Ele aumenta esse círculo, a pesquisa aumenta esse círculo, ou aprofunda algo existente, porque dentro desse círculo existem outros círculos, e assim a gente consegue fazer analogias infinitas, né? O que é um método científico, então? É um caminho lógico, organizado para responder perguntas. Então, um artigo, por exemplo, que é um produto de pesquisa, ele tem começo, meio e fim, né? Então, ele é lógico, ele é organizado e ele está sendo feito para responder pesquisas. Dentro de um artigo, a gente vai apresentar um problema, né? E a gente vai apresentar uma questão que a gente está tentando responder, apresentar como a gente vai fazer aquilo, né? Que é a metodologia. E no final, nos resultados, a gente vai tentar responder aquela pergunta. A gente vai tentar resolver aquele problema. Então, esse método científico, ele é baseado no rigor, que são os cuidados com a metodologia, né? Cuidados com a forma como eu estou operacionalizando aquela pesquisa. A sistematicidade, né? Que é seguir uma sequência lógica. Estou seguindo a sequência lógica do meu artigo, digamos que esse vai ser meu produto de pesquisa. Estou seguindo essa sequência lógica, o começo, o meio e o fim dele, né? E a objetividade, que é a busca por uma neutralidade e uma clareza. O pesquisador ele precisa ser neutro. Ele precisa ser neutro na pesquisa, no sentido de que a gente está produzindo uma pesquisa, produzindo um relatório, que seria o artigo, só que a gente não está dando nossa opinião. A gente está apresentando os fatos como eles são, sem deixar com que
a gente enviese as coisas pela nossa visão, né? No máximo possível, obviamente. E também a clareza, acho que eu tenho que ser objetivo. Eu sempre penso que eu preciso que alguém que nunca tenha ouvido falar no assunto que eu tô pesquisando, que não faça ideia do que aquilo significa, que a pessoa consiga ler o meu artigo e entender do que eu tô falando, entender qual é o meu tema, entender o que eu tô falando, entender por que eu estou falando aquilo, entender por que eu estou problematizando algo e entender se eu conseguir ou não resolver aquilo, se eu conseguir solucionar aquele problema, se eu conseguir responder aquela pergunta. Então, eu preciso ser claro. Preciso que alguém completamente leigo sobre o assunto leia o que eu produzi e entenda, né? Nesse sentido aqui tem um esqueminha de inícios, né? Então, como que a gente começa uma pesquisa científica? Eu nunca ouvi falar sobre pesquisa, o que eu faço? Primeiro, leitura. A leitura, ela tá de mãos dadas com aquela definição e afunilação do tema de pesquisa. O que acontece? Eu preciso definir e afunilar um tema de pesquisa. Eu tenho interesse em blockchain. Ok. Blockchain muito legal, mas é um tema extremamente amplo. Eu preciso afunilar isso. Eu não tenho como simplesmente pesquisar sobre blockchain. Eu preciso aplicar isso em algum lugar. Ah, eu quero pesquisar sobre o papel da mulher dentro de uma empresa que trabalha com blockchain. Eu preciso. Entende? Eu preciso afunilar isso. Porque eu consigo chegar em uma mulher, entrevistar aquela mulher que trabalha com blockchain, entender o papel dela, mas eu não consigo pesquisar blockchain. Fica muito vago. Eu preciso afunilar, eu preciso criar um tema que seja é, praticável, né? E leitura. Leitura. Muitas vezes você vai pensar num tema e você não vai conseguir afunilar ele sozinho, você vai afunilar ele, não vai ser praticável, ele não vai ser possível. Leitura. O primeiro artigo que você lê vai ser sempre o mais difícil, o segundo vai ser mais fácil. Quando você estiver no 30º artigo, você vai saber exatamente o que você tá, onde ir, a depender do que você está procurando. Entendeu? A sua leitura ela vai ficar mais dinâmica, vai ficar mais fluida, é prática, é simplesmente prática. Você precisa ler. Uma coisa que está atrelada a isso também, que foi uma dica que me deram quando eu estava na iniciação científica, é a organização de textos de interesse. Como que eu vou organizar esses textos? Como você preferir. Você pode ter um caderninho para você anotar um trecho ou um artigo específico, algum autor específico que fale de um tema que você tem interesse. Você pode criar um arquivo no Word e lendo os seus textos e colocando as referências lá. Colocar trechos dos artigos que você acha interessante lá. Organização de texto de interesse. Isso é crucial, assim, porque você está organizando seus textos, você está organizando as suas ideias, e de lá pode sair algo que você vai usar no futuro, ou você pode acabar nunca utilizando nada do que está naquele arquivo, mas mentalmente você vai utilizar, isso vai ficar na sua cabeça, você vai gravar mais, você vai aprender a ler melhor, você vai conseguir afunilar o seu tema de pesquisa melhor, tudo isso está atrelado, eles têm que andar de mãos juntas. Nada disso consegue andar separado, né? Um depende do outro. E falando das nossas linhas aqui do NUPECOF, né, do PPG Conte, no mestrado a gente tem uma linha de educação e pesquisa em contabilidade e a gente tem também uma de controle gerencial. Dentro dessas áreas existem diversas possibilidades de a gente trabalhar, mas essas são as áreas principais. Algumas dificuldades comuns que a gente escuta muito e eu digo com experiência de que eu também passei por essas dificuldades, todo pesquisador passou por essas dificuldades, porque a gente não nasce pronto, a gente tem que começar de algum lugar. É difícil começar a leitura, é difícil afunilar um tema, é difícil começar a escrever. A pesquisa, ela te exige coisas que você não está acostumado, ela te exige muita leitura, te exige uma escrita acadêmica diferenciada,
exige que você reconheça normas, mas isso são dificuldades no começo. Chega um momento em que as coisas ficam automáticas. Ah, eu preciso de um texto, eu sei exatamente em qual site entrar, eu sei exatamente quais são os periódicos bons, confiáveis para eu ir, eu sei exatamente qual autor poderia ter dito aquilo. As coisas vão ficando mais fáceis. Só que antes de serem fáceis, elas vão ser difíceis em algum momento. Você vai ter algum percalço no caminho. Isso é extremamente comum. E a gente tá aqui para isso. Eu tô aqui para isso, as meninas do mestrado estão aqui para isso, os professores estão aqui para isso, pra gente ajudar nessas dificuldades. Mas uma dica que eu dou é vai um passo de cada vez. Que a gente tenta abraçar o mundo, a gente começa a pensar que não está produzindo, que não consegue ler, lê o mesmo texto 3, 4 vezes e não entende. É difícil, é demorado. Às vezes a gente vai travar, a gente não vai conseguir escrever, a gente não vai querer nem chegar perto de um artigo, nem de um projeto nosso, mas passa. Isso passa. O maior prazer está no final, quando a gente vê o projeto pronto, quando a gente vê que a gente conseguiu resolver um problema que a gente queria muito, que a gente estava empenhado, conseguiu responder alguma pergunta que a gente queria muito, enfim. Existem essas dificuldades, mas principalmente você precisa gostar do que você está fazendo, você precisa escolher um tema que você realmente tem interesse, porque você vai passar um bom tempo, um bom período de tempo debruçado em cima daquele tema e lendo sobre isso, e você precisa realmente gostar. Tem dias que você não vai querer fazer, mas você vai fazer mesmo assim, vai ser um pouquinho mais fácil porque você gosta. Então, os primeiros passos para a gente começar na pesquisa: definição do tema, né? Definição e afunilação. A escolha da orientação. Eu sei que nem sempre a gente escolhe, às vezes a gente é escolhido, né? Mas é muito importante, principalmente para quem vem voluntário, assim, definir um tema e escolher a orientação, escolher quem vai nos ajudar, né? Qual professor vai te ajudar, baseado no tema que você escolheu. Então, a gente tem os temas de interesse de cada professor, né? As áreas em que eles são mais fortes na pesquisa, e a gente pode se conectar por isso, se conectar por temas de interesse. E a leitura. A leitura, ela é indispensável e é o caminho, é o caminho. A gente precisa, não existe um atalho. A gente precisa ler, a gente precisa definir tudo certinho, amarrar todas as pontas soltas, mas tudo isso sempre com ajuda. A gente sempre tem ajuda, então é por isso que é importante escolher a dedo o seu orientador, escolher o seu tema com muito cuidado também, mas dá tudo certo no final. E o mais importante, se deparou com algum problema, peça ajuda. E a gente só pode ajudar se a gente souber que existe um problema, né? Então, às vezes a gente se depara com algum percalço, a gente não consegue, senta na frente do computador, lê, parece que é sempre a mesma coisa, a gente desanima, não sai nenhum parágrafo, eu tenho que entregar isso semana que vem, não escrevi nenhum parágrafo, começa o desespero, pede ajuda. Todo e qualquer problema, ele é maior, ele parece maior na nossa cabeça. Se você falar ele em voz alta, se você pedir ajuda, alguém vai conseguir te ajudar. Não se preocupa. A gente está aqui no NUPECOF diariamente, tem um monte de gente transitando. Tem as meninas que são do mestrado aqui, que conseguem ajudar. A gente já passou por isso, eu já passei por isso em iniciação científica. Depois eu fiz TCC, projeto para mestrado. A gente entende o desespero, a gente entende tudo isso e principalmente peça ajuda. A gente está aqui para ajudar. A pesquisa, além de tudo, a gente está numa ciência social e a pesquisa ela é coletiva. A gente nunca vai fazer uma pesquisa simplesmente para beneficiar nós mesmos, né? A pesquisa ela tem esse benefício para a sociedade, a gente está tentando fazer uma pesquisa para voltar o resultado para a sociedade, fazer algo desse tipo. Então,
peça ajuda, a gente joga uma comunidade e vai dar tudo certo. E é isso. Muito obrigada pela atenção.